Meu nome é Ana, tenho 3 anos de trabalho e apenas um dia de casada. Dizem que o dia do casamento é o mais feliz na vida de uma mulher. Mas quando entrei no novo apartamento decorado com balões e laços brancos e dourados, com minha mala na mão, um medo sem nome cresceu silenciosamente em meu peito. Meu marido se chama Paulo, um homem de aparência honesta e séria. Pelo menos era o que eu acreditava. A cerimônia do dia anterior transcorreu normalmente. Meus pais, embora meu pai estivesse com a saúde delicada, se esforçaram para sorrir. Despediam sua filha para uma nova família. Antes que eu entrasse no carro, minha mãe deslizou em minha mão uma pequena caixa de veludo. Ana sussurrou ela. Aqui estão todas as economias de seu pai e minhas ao longo de toda a nossa vida, incluindo o dinheiro que você nos enviou todos estes anos. Estamos te dando como dote, AR 825 mil. Guarde-os para o dia em que precisar. Por melhor que seja a família do seu marido, é melhor que você tenha seu próprio dinheiro. Oi, chua ai. Sabia o quanto aquele dinheiro valia para eles. Mas também conhecia seu verdadeiro propósito. Não era apenas dinheiro para o futuro, era dinheiro para salvar a vida do meu pai. Ele sofria de uma grave doença cardíaca e o médico havia dito que precisava de uma cirurgia de ponte de safena com urgência. O custo da intervenção e da reabilitação chegava a cerca de R$ 660 mil. E o restante serviria para seus cuidados e sustento posterior. Eu planejava contar tudo a Paulo depois do casamento e levar meu pai ao hospital, mas não cheguei a fazê-lo. Na manhã seguinte ao casamento, enquanto Paulo dormia profundamente, minha sogra, Dona Carmen, bateu à porta. Trazia um prato de bolo de fubá caseiro com um sorriso meloso. Acorda, filha, vamos tomar café da manhã. Conversamos um pouco. Vesti-me rapidamente e peguei o prato. Paulo também acordou e, esfregando os olhos, murmurou sonolento. Mãe, por que tão cedo? Dona Carmen sentou-se na beira da cama. Seu olhar percorreu velozmente todo o quarto e parou na minha bolsa, que eu havia deixado sobre a penteadeira. Ali estava um cartão do banco e algumas joias. Vocês já são marido e mulher, começou ela com voz suave. As pessoas envelhecem. Eu também tô ficando mais velha, só quero que sejam felizes. Ontem vi que seus pais te deram um cartão. Disseram-me que é AR 825 mil de dote, não é? Sim, respondi. Meu coração deu um pulo. Olhei para Paulo, mas ele desviou o olhar, fingindo procurar seus chinelos. Sorri com o sorriso que eu vinha treinando há anos. Sim, dona Carmen. Meus pais me deram um dinheiro pro começo. Ela deu um tapinha na minha mão com sua palma seca e fina. Filha, o que você quer dizer com para o começo? Agora esta é a sua casa. Esta é a sua família. Nós somos seus pais. Quem poderia te fazer mal para que você precise se proteger dos outros? Ela se aproximou mais e baixou a voz. Vou te dizer com franqueza. Paulo e você são jovens e muito trabalhadores. E meu filho é muito confiante. Se ele administrar uma quantia tão grande, eu ficaria preocupada. Poderia se deixar influenciar pelos amigos e gastar com bobagens. Coitadinho, fiquei em silêncio. O bolo de fubá havia esfriado no prato e seu cheiro doce agora me parecia amargo. O que vamos fazer? Continuou ela, como se de repente tivesse tido uma grande ideia. É o seguinte, me dê esse cartão. Eu o guardo por enquanto. Só guardo. Entende? O dinheiro continua sendo de vocês, de Paulo e seu. Mas estará mais seguro comigo. Quando precisarem comprar uma casa maior ou quando os filhos nascerem, eu devolvo tudo. Paulo é o mais velho. No ano que vem, Marcos, o irmão dele, também vai se casar. Há muitos gastos, muitas preocupações. Deixe que eu guarde para que não precisem se preocupar. Olhei para Paulo. Ele finalmente levantou a cabeça e assentiu. Sim, Ana, mamãe tem razão. Com ela estará mais seguro. Dê a ela. Minha garganta secou. Só guardo. Eu havia escutado essa frase vezes demais nas tristes histórias de minhas amigas. Significava colocar Lu em um bolso sem fundo, do qual nada retorna. Não podiam ter esperado nem mesmo a lua de mel, apenas um dia.
mas eu não podia recusar abertamente. Sabia que se dissesse não, me transformariam instantaneamente na nora abusiva, que não respeitava a família do marido e que colocava o dinheiro acima do relacionamento. Deixei o prato e forcei o sorriso mais caloroso que pude. A senhora tem razão, dona Carmen. Eu também me preocupo em como administrar uma quantia tão grande. Claro que dou para a senhora guardar. Você é testemunha, Paulo. Levantei-me. Abri a bolsa e tirei o cartão do envelope vermelho de presente. Os olhos de Dona Carmen se iluminaram. Ela quase o arrancou da minha mão. Muito bem. Muito bem. A melhor nora que eu poderia ter, eu já sabia. Qual é a senha, filha? A data do meu aniversário respondi com calma. Dona Carmen sorriu amplamente. Perfeito. Descansem, filhos, que eu vou cozinhar. Ela se virou e saiu. Seu passo havia se tornado leve, como se tivesse rejuvenescido 10 anos. Paulo suspirou profundamente e me abraçou. Viu como a mamãe está feliz? Você fez a coisa certa. Paz e tranquilidade na família. Eu te amo. Afastei sua mão. Estou um pouco cansada, quero descansar. Paulo ficou um momento parado, mas assentiu. Ah, sim, claro. Descanse. Vou ver se a mamãe precisa de ajuda. Assim que a porta se fechou atrás dele, o sorriso desapareceu do meu rosto. Desabei na cama. Um frio percorreu minha espinha. O jogo deles era grosseiro demais. Peguei o telefone. Não podia ligar para o banco naquele momento. Ele entenderia imediatamente. Enviei uma mensagem para uma amiga que trabalhava no departamento de segurança daquele banco, a quem eu havia avisado previamente. Maria, plano B. Este é o número do meu cartão e a senha que acabei de dar. Com certeza ela irá ao caixa eletrônico mais próximo para verificar o saldo. Fiquem de olho. Por favor, assim que houver uma tentativa de consultar o saldo ou fazer um saque com essa senha, bloqueiem o cartão. Motivo: transação suspeita. A resposta de confirmação chegou quase imediatamente. Deitei-me e olhei para o teto. As fitas vermelhas que restavam da decoração pareciam agora rastros de sangue. Eu tinha esperança. Esperança de que Paulo mudasse, de que dissesse: Mãe, esse dinheiro é da Ana, deixe que ela o administre. Mas isso não fazia parte do plano. Fechei os olhos. Pai, você tem que me esperar. Sua filha não é fraca. Eles haviam começado este jogo, mas como terminaria, isso dependia de mim. R 825 mil. Essa era a vida do meu pai e eu não ia permitir que ninguém a arrancasse de mim. Nem mesmo minha sogra. Eu não estava errada. Exatamente às 10 da manhã, enquanto eu estava na casa dos meus pais, organizando os documentos para a internação do meu pai, meu telefone começou a explodir com chamadas. Era Paulo. Não atendi. Sabia exatamente o que estava acontecendo. Dona Carmen, depois de pegar o cartão, não conseguiu se conter. Foi ao banco ou ao caixa eletrônico. E no momento em que digitou a senha que eu lhe dei, o sistema bloqueou automaticamente o cartão. Silenciei o som do meu telefone e continuei ajudando minha mãe a arrumar as coisas do meu pai. Mãe, o pai já terminou de comer. Vou levá-lo para fazer os exames pré-operatórios. Minha mãe pegou minha mão. Seu rosto estava cheio de angústia. Ana, seu telefone não para. Aconteceu alguma coisa com seu marido? Nada, mãe. Nada grave. Sorri para acalmar sua inquietação. Provavelmente é o Paulo ligando para saber se volto para almoçar. Não se preocupe, eu resolvo tudo. Levei meu pai. Ele estava muito fraco. Seu rosto tinha uma cor acinzentada e ele respirava com dificuldade. Aquilo reafirmou minha determinação. Enquanto ajudava meu pai a entrar no táxi, o telefone vibrou novamente. Era Marcos, meu cunhado. Ignorei-o também. Depois de terminar todas as providências e os trâmites prévios para meu pai e deixá-lo instalado em seu quarto, liguei o telefone. Mais de 3 chamadas perdidas de Paulo, de Marcos e de um número desconhecido que supus ser de Dona Carmen, ligando de outro telefone. Junto com elas, uma série de mensagens de voz. A voz de Paulo estava carregada de pânico e raiva. Ana, onde você está? O que você fez? Por que o cartão está bloqueado? Você deu à mamãe um cartão que não funciona, Ana?
Mamãe e Marcos estão fazendo o maior escândalo no banco. Chamaram o gerente da agência e acontece que ele é o chefe do meu chefe. Você entende o quão humilhado eu estou? Meu Deus, onde você está? Mamãe disse que se não conseguir sacar o dinheiro agora mesmo, vai se deitar no chão e não vai se levantar. Volte agora mesmo. Vocês estão arruinando toda nossa família. Respirei fundo. Que curioso. A primeira coisa que ele pensou foi em sua reputação. Não em por que sua mãe tentava roubar o dinheiro de Ana, mas em por que eu havia bloqueado o cartão e envergonhado sua mãe. Em silêncio, liguei de volta para Paulo. Ele atendeu antes do primeiro toque, como se estivesse esperando. Onde você está? Ele gritou. Afastei o telefone do meu ouvido. Estou no hospital com meu pai. O que aconteceu com seu pai? Me explique sobre o cartão. Por que você enganou a mamãe? Você deu a ela um cartão bloqueado. Eu não enganei ninguém, respondi com frieza. Dei a ela um cartão autêntico, mas liguei para o banco para informar que o havia perdido. E eles o bloquearam. Por segurança, do outro lado da linha houve um breve silêncio, como se Paulo não pudesse acreditar no que acabara de ouvir. O que você disse? Você o reportou como perdido, você enlouqueceu, você deu para a mamãe e depois o reportou como perdido. Que jogo você está jogando, Ana? Não estou jogando nenhum jogo. Esse dinheiro é meu. O que a mamãe queria fazer, esta manhã estava muito claro. Ela queria sacar tudo até o último centavo. Eu não consinto. Paulo hesitou. Mas é por isso mesmo que há um problema agora. Mamãe e Marcos estão gritando dentro do banco. Disseram que foram roubados. Pediram para ver as gravações das câmeras para saber quem bloqueou o cartão. Estão chamando o gerente. Venha aqui agora mesmo. Diga a eles que foi um engano. Diga. Não respondi com clareza. Paulo, escute-me bem. Esse dinheiro é meu. Tenho todo o direito de bloqueá-lo ou desbloqueá-lo. O banco segue normas rígidas para proteger seus clientes. Ana, como você pode dizer isso? Você é a nora desta família. Vem aqui. Sou nora, não um caixa eletrônico. E também sou filha. Meu pai está gravemente doente. Estou te dizendo para que saiba. Não tenho tempo para discutir. Diga a sua mãe para voltar para casa. Quando eu voltar, continuamos a conversa. Desliguei. Não queria ouvir mais uma palavra. Espiei pela porta do quarto. Minha mãe descascava uma maçã para meu pai. 2. Pessoas idosas que trabalharam a vida inteira sem se permitirem um único gasto extra. Tudo para mim. Tudo para os remédios. E as pessoas que ontem sorriam e me chamavam de filha agora, tentavam arrancar-lhes as economias de uma vida inteira para comprar um apartamento para seu filho mimado. Aquilo já não era um simples desentendimento, era uma humilhação. Sentei-me por um longo tempo no corredor do hospital. Sabia que a batalha apenas começara. O escândalo daquele dia no banco era apenas o prelúdio. A verdadeira tempestade se desencadearia em casa naquela noite, quando eu retornasse. E eu estava pronta. Ia lhes mostrar que Ana não era uma ovelha fácil de manipular a seu bel prazer. Voltei para casa tarde da noite. Antes comi na casa dos meus pais, embora a comida parecesse um nó na minha garganta. Menti dizendo que tinha coisas a fazer no apartamento do marido e que precisava ir. Minha mãe me colocou na mão uma sacola com frutas e me deu seus conselhos. Você é nova nessa família. Tenha paciência. Em um casamento, tudo tem seus altos e baixos e até os melhores pratos às vezes racham, apenas a sentir. Não ousei olhar lá nos olhos. Não podia ter paciência, mãe. Isso não é uma simples briga. Eles querem tirar a vida do papai. Abri a porta e entrei no apartamento. O ambiente estava pesado como chumbo. Dona Carmen estava sentada no sofá com cara de pedra. Marcos estava esparramado na poltrona com os pés em cima da mesa, olhando o telefone. Ao me ver, Dona Carmen soltou um bufo gelado e Marcos murmurou. A bruxa chegou. Ignorei-os. Cumprimentei-os normalmente. Boa noite, Dona Carmen. Oi, Marcos. Que boa noite. Dona Carmen jogou o controle remoto sobre a mesa. E ainda tem a cara de pau de me chamar de Dona Carmen, que atriz você é.
Esta manhã me dava o cartão com toda a doçura do mundo e depois, pelas costas, o bloqueava. Muito bonito o que você me fez. Deixei minha bolsa, não enganei ninguém. Já te disse que a senha era a data do meu aniversário, mas não te dei permissão para levar os R, 825 mil. Você disse que só ia guardar, mas você e o Marcos foram ao banco sacar tudo até o último centavo. Sem nem me perguntar, Marcos se levantou. O que você está dizendo? Quando você entra nesta casa, seu dinheiro é o dinheiro da família. Mamãe fez o certo ao pegá-lo. Você é minha cunhada. Vou me casar em breve. Se você não me ajudar, quem vai me ajudar? Ou prefere gastar os R 825 mil com sua família? Ah, eles já não se davam ao trabalho de disfarçar. Esse dinheiro vem dos meus pais, disse com voz fria. É o meu dote. Segundo, a lei é minha propriedade pessoal, onde o gasto é decisão minha. Seu casamento, Marcos, é problema seu e da sua mãe e do Paulo, não meu. Dona Carmen tremia. Apontava o dedo para mim, mal educada. Um só dia nesta casa e já mostra sua verdadeira cara. Sem vergonha? Nesse momento a porta se abriu e Paulo entrou. Tinha o rosto pálido e a aparência de alguém destruído. Evidentemente, seu chefe o havia repreendido pelo escândalo no banco. Ele jogou a pasta e tirou a gravata. O que está acontecendo aqui? Dona Carmen começou a chorar imediatamente. Paulo, filho, olhe o que sua adorada esposa está dizendo. Diz que esta casa não é dela, que o dinheiro é só dela. Insultou a mim e a seu irmão. Que víbora nós trouxemos para casa? Mãe, pare de chorar, gritou Paulo. Depois se virou para mim. Em seus olhos não havia mais nenhuma ternura nem cansaço. Apenas uma irritação intensa. Ana, isso já é demais. Você não está aqui nem um dia. E assim que volto, encontro a mamãe chorando. Olhei diretamente em seus olhos. Pergunte a mim. Melhor ainda, pergunte à sua mãe e ao seu irmão o que fizeram no banco. Pergunte a eles quem tentou roubar meus R. 825 mil. Que roubo! Gritou Paulo mais alto do que eu esperava. Vou te dizer claramente, você se casou comigo. Você é minha mulher. Seu dinheiro é o dinheiro desta família. Não seja tão egoísta. Meus pais me criaram e agora tenho que cuidar do meu irmão. O que há de errado nisso? Meu coração despencou. Era isso. A máscara do marido bom e carinhoso havia caído completamente. Diante de mim estava o filho obediente de Dona Carmen. O irmão mais velho exemplar de Marcos, cuidado, irmão. Com meus R, 825 mil de dote. Para quê? Repeti a pergunta, que já havia feito a mim mesma. Para o que estou te dizendo? Gritou Paulo, como se sua paciência tivesse acabado. Marcos está prestes a se casar. A noiva dele disse que só se casa se tiverem um apartamento próprio em um bairro nobre de São Paulo. Mamãe pensava em usar esse dinheiro para dar a entrada de um apartamento de 3 quartos para ele. E você estragou tudo. Eu ri. Um riso seco e amargo. Um apartamento para o Marcos, com meus R 825 mil. Paulo, como vocês sequer pensaram nisso? Esse dinheiro não caiu do céu. Vocês me perguntaram uma única vez. Pensaram em mim? Ou já haviam decidido que a boba da Ana daria tudo assim? Que vocês dissessem a palavra mágica, só vou guardar? Dona Carmen se encheu de coragem e levantou ainda mais a voz. O que você vai fazer? Você é nora desta casa. Você mesma é propriedade desta família. E mais ainda o seu dinheiro. Vou te dizer claramente, Ana, amanhã mesmo você vai ao banco, desbloqueia o cartão, me dá o dinheiro. Eu cuido do Marcos e o resto eu decido depois. Amanhã mesmo. E a outra opção? Fora desta casa. Divórcio. Esta família não aceita uma nora ingrata que coloca o dinheiro acima do marido e da família. Vamos ver quem vai te querer com toda essa sua grana. Olhei para as 3 pessoas à minha frente. A sogra gananciosa e cruel. O cunhado preguiçoso e descarado. E o marido fraco que estava no meio, sem ousar dizer nada em minha defesa. Ele só tinha medo de que a família se desfizesse. Divórcio, tudo bem, disse eu. Mas lembrem-se, levantei o telefone,
que tudo que vocês disseram desde que pediram os R$ 800 e 25 mil, até as ameaças de divórcio, eu gravei tudo. Os três ficaram paralisados. O rosto de Dona Carmen passou do vermelho para o branco mortal. Paulo soltou um gemido. Você gravou? Sim. Não queria fazer isso, mas vocês me obrigaram, disse com frieza. E, agora, por favor, saiam do meu quarto. Preciso ficar sozinha. E repito, desses R$ 825 mil, vocês não verão nenhum centavo. Dona Carmen abriu a boca para me amaldiçoar, mas Marcos a segurou pelo braço. Mãe, ela gravou de verdade. Paulo me olhou com incredulidade, medo e raiva ao mesmo tempo. Sabia que se aquela gravação viesse à tona, sua carreira estaria acabada. Não disse mais nada. Dirigi-me tranquilamente ao quarto e tranquei a porta. Dessa vez ninguém bateu a porta. Apenas se ouviam as vozes contidas de Dona Carmen e os murmúrios de Paulo da sala. Eles estavam com medo e eu me sentei no chão, com as costas apoiadas na cama. Minhas mãos tremiam, mas eu sabia o que tinha que fazer a seguir. O plano havia começado. Passei a noite inteira sem dormir, sentada com as costas apoiadas na cabeceira da cama, ouvindo os sons do lado de fora. Dona Carmen, Paulo e Marcos sussurravam até altas horas da madrugada. Às vezes, as vozes se elevavam, mas logo eram caladas por Paulo e Marcos. Eles não se atreviam mais a fazer barulho. Tinham medo da gravação no meu telefone. Eu não conseguia dormir pela preocupação com meu pai. O dia seguinte era perigoso. Tinha que transferir o dinheiro para um lugar seguro. Bloquear o cartão era apenas uma medida provisória. Assim que eu fosse ao banco e confirmasse minha identidade, eles o desbloqueariam. E Dona Carmen sabia muito bem disso. Dormi um pouco antes do amanhecer. Quando tudo ficou em silêncio do outro lado da porta, acordei com o nascer do sol, acabou o cansaço e a autocompaixão. Eu havia chorado tudo o que tinha para chorar na noite anterior. Agora eu tinha que agir. Entrei no banheiro e me olhei no espelho. Os olhos inchados, o rosto cansado. Ana, você não tem o direito de se render. Disse a mim mesma. Abri a torneira do chuveiro quente. Depois abri o armário. A maioria das roupas era de trabalho. Mas para o casamento eu havia trazido algumas das minhas melhores peças. Escolhi um vestido de seda cor creme, elegante e simples. Fiz uma maquiagem leve para disfarçar as olheiras e passei o batom vermelho mais brilhante que tinha. Queria parecer forte e segura de mim. Não sou uma vítima. Quando estava pronta, coloquei na bolsa os documentos, o telefone e um segundo, cartão bancário que havia aberto recentemente em nome da minha mãe, Lúcia. Respirei fundo e abri a porta do quarto. Um silêncio sufocante preenchia a sala. Os três já haviam se levantado. Dona Carmen estava sentada no sofá com olheiras profundas. Marcos estava jogado na poltrona com cara de Marte. Ao me ver, Paulo se levantou rapidamente. Ana, você já acordou. Vai sair? Sua voz estava cheia de hesitação e dúvida. Ele não se atrevia mais a gritar comigo. Olhei-o com calma. Ao banco. Essas duas palavras foram como uma bomba. Dona Carmen levantou-se de um salto. Você vai buscar o dinheiro para me dar? Sim, sorri, com um sorriso que eles nunca antes tinham visto. Podem pensar o que quiserem. Marcos também se endireitou na poltrona. É sério? Você vai me dar os R$ 600 mil? E quanto à gravação? Se tudo correr bem, pode ser que sem querer eu apague essa gravação. Às vezes, essas coisas acontecem, disse eu. Os olhos de Dona Carmen se iluminaram. Ela mudou o tom instantaneamente. Isso mesmo, isso mesmo. Eu sabia que minha nora era mais sensata. Ana, perdoe-me por ter me exaltado ontem à noite. Paulo, Marcos, o que estão esperando? Levem sua cunhada ao banco. Rápido. Paulo respirou fundo. Certo. Eu te levo, Ana. Você fez a coisa certa. Voltaremos a viver em paz. Neguei com a cabeça. Não precisa me acompanhar. Vou sozinha. Não quero incomodá-los. Incomodar? Dona Carmen se apressou em dizer. Paulo te acompanha para maior segurança. É muito dinheiro para ir sozinha. Ela tinha medo de que eu me arrependesse no caminho. De que eu fugisse. Olhei para Paulo e assenti. Tudo bem, você me leva. Mas aviso, mamãe e Marcos ficam em casa. Só falo com você. Dona Carmen assentiu imediatamente. Sim, ficamos aqui.
Eu cozinho algo gostoso para quando vocês voltarem. Marcos, fique você também. Ela empurrou Paulo. Vamos, filho. Leve sua mulher ao banco depressa. Paulo pegou as chaves do carro às pressas. Abriu a porta para mim como um cavalheiro. Assim que partimos, ele tentou iniciar a conversa. Ana, desculpe pelo que aconteceu ontem à noite. Mamãe é mãe. Ela só se preocupa. Entenda. Fiquei calada. Olhava pela janela. Você vai apagar a gravação? Quando chegarmos ao banco Corteio, Paulo guardou silêncio e dirigiu depressa. Chegamos à agência de confiança onde eu era cliente VIP. O gerente, que no dia anterior havia passado por um mau bocado por causa de Dona Carmen, saiu correndo para me receber. Bom dia, Ana. Ontem houve um pequeno mal-entendido. Desculpe o incômodo. Sorry. Sem problemas. Vim para resolver as coisas. Gostaria de desbloquear meu cartão? Claro. Por favor, entre na sala privativa. Paulo me seguiu como uma sombra. Sentou-se ao meu lado, as mãos cruzadas, nervoso. Ana começou a funcionária com o procedimento. Seu cartão já está desbloqueado. O saldo atual é de exatamente R$ 825 mil. Deseja realizar alguma operação? Sim. Quero fazer uma transferência, disse com clareza. O coração de Paulo acelerou visivelmente. Ele engoliu em seco. Claro, para qual conta e qual valor? Olhei para ele. Depois me virei para Paulo. Sua respiração ficou presa. Sorri levemente. Quero transferir o valor total. Os R$ 825 mil. Tudo. O valor total, a funcionária se surpreendeu. Paulo quase se levantou da cadeira. Sim. Transfira tudo para esta conta. Entreguei a ela um papel com o número da conta da minha mãe. Lúcia. O rosto de Paulo se contorceu. Ana, o que você está fazendo? Em nome de quem é essa transferência? Por quê? 825 mil? Você disse que seriam apenas 600 mil. Virei-me para ele, sem deixar de sorrir. Eu disse que apagaria a gravação se tudo corresse bem. Eu disse que daria 600 mil para sua família? Eu disse isso? Vocês me ensinaram bem. Paulo ficou paralisado. Só estou aprendendo com a sua família, disse eu. Com licença. Pode me deixar terminar a transação, por favor? Virei-me novamente para a funcionária, que nos olhava confusa. Continue. Transfira todo o dinheiro. Como uma fera encurralada, Paulo se lançou sobre mim. Tentou tirar a caneta da minha mão. Ana, você ficou louca? Não faça isso. Mas antes que ele pudesse me tocar, o segurança segurou seu braço no ar. O gerente se interpôs. Paulo disse o gerente com firmeza. Esta é a sala privativa de clientes VIP. A senhora Ana está realizando uma transação em sua conta pessoal. Toda a documentação está em ordem. Peço que se acalme. Se continuar assim, serei obrigado a pedir que se retire. Paulo parou. Olhou para Ana, para o segurança, para o gerente. Estava preso. Não podia fazer uma cena ali. As câmeras estavam por toda parte. Espere, disse ele entre os dentes. Nem sequer olhei para ele. Assinei tranquilamente o último documento. Pronto. A funcionária digitou rapidamente no computador. No silêncio da sala, só se ouvia o contador de cédulas do lado de fora e a respiração agitada. E raiva de Paulo. Ele sabia que havia perdido. Não podia fazer nada. Com as mãos trêmulas, pegou o telefone. Você vai se arrepender. De verdade, você vai se arrepender. Ele ligou para a mãe. A voz falhava. Mãe, ela nos enganou. Enganou a todos nós. Está no banco. Está transferindo todo o dinheiro. Ouvi o grito de Dona Carmen do outro lado do fone. Mesmo sem o viva voz, era um som agudo e cruel. Mãe, venha para o banco rápido. Ela transferiu os R$ 825 mil, sem deixar um centavo. Ana, a funcionária, levantou a cabeça. A transação foi concluída com sucesso. Os R$ 825 mil foram transferidos para a conta de Lúcia. Aqui está seu comprovante. Peguei o comprovante, a prova da minha liberdade. Dobrei-o cuidadosamente e o guardei na bolsa. Levantei-me e sorri para o gerente. Obrigada pela sua ajuda. Desculpe pelo incômodo. Estamos aqui para isso, Ana. Tenha um bom dia. Virei-me. Paulo continuava gritando ao telefone. Mãe, ela já está indo embora. Se apresse.
Venha rápido. Saí da sala VIP e cruzei o grande saguão da agência. Senti um alívio enorme. O peso do R, 825 mil. O peso da família do marido. O peso do pai doente. Pelo menos o dinheiro já estava a salvo. Meu pai seria salvo. Empurrei a porta de vidro para sair e nesse momento tudo saiu do controle. De repente, um táxi freou em frente à entrada. A porta se abriu e Dona Carmen saiu disparada. Despenteada, o rosto vermelho. Atrás dela, Marcos. Evidentemente, assim que Paulo ligou, pegaram um táxi às pressas, sem nem mesmo pagar ao motorista. Ela correu em minha direção com os olhos em chamas. Pare, você! O segurança da porta tentou detê-la. Senhora, não pode fazer isso. Ela o empurrou e se lançou em minha direção. Parou a alguns passos. Paulo saiu correndo de dentro. Mãe, Dona Carmen ofegava pesadamente, apontava o dedo para mim, mas a mão tremia tanto que ela não conseguia falar. Você, onde está o dinheiro? Endireitei-me e a olhei diretamente nos olhos. A mulher que havia tentado tirar a vida do meu pai. Minha voz soou calma, clara e forte em todo o saguão do banco, onde pessoas curiosas começavam a se aglomerar. Dona Carmen, eu transferi o dinheiro. Todo ele. O que você disse? Eu disse repetir que transferi os R 825 mil para a conta da minha mãe, Lúcia. Esse dinheiro é para a cirurgia do meu pai. Vocês foram pegos. 1 segundo. 2 segundos. O ar pareceu engrossar. Os olhos de Dona Carmen ficaram vermelhos. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Meus R 825 mil. O apartamento do Marcos. E então, como uma marionete cujos fios são cortados, ela cambaleou. Meu dinheiro. O apartamento do Marcos. Seus olhos reviraram e ela desabou no chão de mármore, inconsciente. Mãe! Marcos correu em sua direção, desesperado. Mãe! Paulo também se assustou. Em todo o saguão do banco, as pessoas começaram a gritar. Uma pessoa inconsciente. Chamem uma ambulância. Pode ser um AVC. Marcos me olhou com os olhos cheios de ódio. Você a matou. Você a matou. Paulo também me olhou. Não havia mais raiva em seu olhar. Apenas vazio e um medo enorme. Não disse mais nada. Virei-me. Empurrei a porta de vidro e saí. A luz brilhante da manhã batia no meu rosto. Pisquei, mas já não sentia frio. Pedi um táxi e fui para o hospital onde meu pai esperava. Não fui para casa primeiro. Fui diretamente ao hospital. Paguei todos os trâmites. Assinei todos os documentos necessários para a cirurgia do meu pai. Quando minha mãe viu o comprovante de pagamento dos R, 660 mil da cirurgia, começou a chorar. Ana, filha, e a família do seu marido? Peguei sua mão. Mãe, não se preocupe com nada. Já resolvi tudo. A única coisa que importa agora é que a cirurgia do papai corra bem. Não há mais nada. Fiquei no hospital até tarde da noite, enquanto levavam meu pai para a sala de pré-operatório. Eu o encorajei. Disse-lhe para não se preocupar, que eu havia cuidado de tudo. Ao ver seus olhos tranquilos e serenos, soube que tudo o que eu havia feito estava certo. Quando voltei ao apartamento naquela noite, a casa estava fria e escura. Os sapatos de Paulo na entrada. Ele estava em casa, acendi a luz da sala. Paulo estava sentado no escuro no sofá. Não se virou para me olhar. Diante dele, na mesa, havia uma garrafa de conhaque pela metade. O cheiro de álcool preenchia o ambiente. Eu também não disse nada. Fui diretamente para o meu escritório. Sabia qual era o final daquele dia. Abre o notebook. O arquivo para o pedido de divórcio já estava preparado há muito tempo. Comecei a escrever. Fazia as alterações necessárias. O que havíamos adquirido em conjunto era pouco. Eu havia comprado o apartamento antes do casamento. Paulo havia contribuído com cerca de R$ 165 mil para a mobília. Eu os devolveria. O carro que compramos depois do casamento estava no meu nome, mas ele também o usava. Eu não precisava dele, deixaria para ele. Queria sair dali o mais rápido possível. Motivos do divórcio. Impossibilidade de convivência por incompatibilidade de caráter. Conspiração do cônjuge com sua família para a apropriação indébita de bens pessoais pré-matrimoniais da esposa, especificamente os R
825 mil destinados à cirurgia cardíaca crítica de seu pai. Escrevi cada palavra com clareza e precisão. Estava prestes a clicar em imprimir quando Paulo entrou no escritório cambaleando. Tinha o rosto vermelho, os olhos avermelhados pelo álcool e pela raiva. Você voltou. Ele sorriu de uma maneira que dava medo. Virei-me para ele da minha cadeira. Já disse tudo o que tinha para dizer. Se sim, me deixe terminar. Terminar o quê? Ele se lançou em direção ao notebook e ficou olhando para a tela. Leu o título. Pedido de divórcio. Seu rosto se contorceu. Você se atreve a pedir o divórcio? Por que não? Respondi com calma. Você. Ele tremeu. E então, como se lembrando de algo, riu de forma sinistra. Muito bem. Quer o divórcio? Sim. Pegue. Ele saiu correndo para a sala. Começou a revirar sua pasta. Pegou um monte de papéis e os jogou no meu rosto. As folhas se espalharam pelo chão. Quer o divórcio? Assine. Tenho tudo preparado. Peguei uma das folhas. Era, de fato, um pedido de divórcio. Ele o havia preparado, ou Dona Carmen o havia preparado para ele. Assine, gritou Paulo. Ele me agarrou pela gola. Assine. Mas primeiro, devolva os 825 mil. Eu te permito ficar com os R$ 165 mil para o seu pai. Como minha mãe disse. Mas solte o resto. Se o fizer, eu assino. Mas se não, não. Afastei sua mão com força. Sem medo. Você vai me bater? Vá em frente. Para que eu possa adicionar ao pedido de divórcio um caso de violência doméstica. Paulo ficou paralisado. Entendeu que eu não estava brincando. Olhei-o com o olhar mais frio que tinha. Você acha que está em posição de me chantagear para que eu te dê o dinheiro? Ri com desdém. Paulo, você escolheu sua mãe e seu irmão. Escolheu o apartamento do Marcos em vez da vida do meu pai. Você ficou do lado de quem me insultou. Nesse momento, deixamos de ser marido e mulher. Virei-me para o computador e pressionei imprimir. A impressora começou a funcionar. O som das engrenagens era o único som na sala. Não vou assinar o seu pedido, você vai assinar o meu. Peguei a folha impressa. No seu, a causa é diferença de opinião. Isso eu não assinarei. Levantei o meu. Este é o meu. Assine. Paulo olhou para o pedido. Depois olhou para mim. Tremia. Você é realmente tão cruel? Estamos casados há 3 dias. Em 3 dias, vocês já me pediram a vida do meu pai. De quantas horas mais precisavam? Deixei o pedido e a caneta sobre a mesa. Você pode não assinar. Então nos vemos no tribunal e as 2 gravações de áudio, junto com o testemunho do meu advogado, serão a prova. Você não só perderá o emprego, Paulo. Você e sua mãe poderiam ir para a cadeia por fraude, conspiração para se apropriar de bens alheios. Os olhos de Paulo ficaram vermelhos. Lágrima. Você tem advogado? Você preparou tudo? Eu preparei tudo com meu advogado. Assine esse pedido de divórcio consensual. E eu não apresento nenhuma queixa. É a última consideração que tenho por você. Paulo olhou para o pedido. Suas lágrimas secaram. Restou apenas derrota e vazio. Ele sabia que havia perdido. Completamente. Levantou-se cambaleando. Com a mão trêmula pegou a caneta. Não tinha mais nada a dizer. Puxei a mala em direção à porta. O som das rodinhas no piso de madeira era o único som no quarto, pausado e definitivo. As mãos de Paulo tremiam. Ele olhou para mim e depois para o pedido de divórcio, onde eu havia escrito claramente o motivo: apropriação indébita de bens pessoais pré-matrimoniais. Ele sabia que com este pedido e as 2 gravações de áudio, não apenas ele, mas também sua mãe correriam o risco de serem condenados por um crime. Finalmente ele fechou os olhos e com a mão trêmula assinou no espaço do cônjuge. Eu assinei, disse Paulo com a voz rouca. Não apresentarei a queixa criminal, disse eu. Mas guardarei as 2 gravações de áudio para garantir que você e sua família não façam mais nenhuma. Besteira. Este apartamento é meu. Você tem 3 dias para recolher suas coisas. Os R$ 165 mil da mobília eu depositarei na sua conta. Considere isso uma compensação pelo breve tempo em que foi meu marido. Sem esperar sua resposta, puxei a mala. Abri a porta e saí. Fechei-a. Deixei Paulo e todas as más lembranças daqueles 3 dias para trás. Naquela noite não fui para a casa dos meus pais.
Não queria que se preocupassem antes da cirurgia. Peguei um quarto no hotel perto do hospital, tomei um banho, troquei de roupa e tentei dormir, mas não consegui. Assim que fechava os olhos, ouvi a voz cruel de Dona Carmen. Na manhã seguinte, às 6, as luzes sobre o centro cirúrgico brilhavam. Já haviam levado meu pai. A cirurgia deveria durar entre 5 e 6 horas. Minha mãe e eu estávamos sentadas no banco do corredor. Meu coração ardia. Minha mãe sussurrava orações. Por volta das 8, no momento mais crítico da cirurgia, ouviu-se um alvoroço no final do corredor. Deixe-me passar. Vou visitar um paciente. Quem são vocês para me impedir? Aquela voz aguda, familiar demais. Dona Carmen. Levantei-me. Meu coração batia forte. Que descaramento. Depois de tudo, ela ainda tem a coragem de aparecer aqui. Fiz um sinal para minha mãe ficar e caminhei rapidamente em direção a eles. 2 seguranças do hospital tentavam parar Dona Carmen e Marcos. Ela parecia fora de si, os olhos em chamas. Marcos estava atrás dela. Parecia abatido. As mãos nos bolsos. Senhora, esta é uma área restrita. Apenas familiares diretos são permitidos durante a cirurgia. Não pode fazer barulho, dizia o segurança. Cirurgia? Dona Carmen riu com sarcasmo. Uma cirurgia com o dinheiro da nossa família. Vou ver se ele está morto ou não. Deixe-me passar. Ela empurrou o segurança e correu em minha direção. Dona Carmen chamei-a com voz alta e fria. Os dois pararam e se viraram. Oh, sorriu Dona Carmen. Nossa valiosa nora. Como se atreve a aparecer por aqui? Você destruiu nossa família, jogou lama em nós. A noite toda parentes me ligaram me insultando. Você. Ela correu em minha direção, levantando a mão para me dar um tapa. Dei um passo para trás e o segurança agarrou sua mão. O que a senhora está fazendo? Isso é uma agressão no hospital. É minha nora. Estou lhe dando uma lição, gritou Dona Carmen, tentando se soltar. Marcos também avançou e empurrou o segurança. Tira as mãos da minha mãe, cara. Você, que bonito. Publicou a gravação para todo mundo ver. Agora minha noiva me largou. Tá feliz? Olhei para Marcos e depois para Dona Carmen. Então não haviam vindo apenas por raiva. Haviam vindo porque estavam encurralados. Os parentes se afastaram deles. Marcos havia perdido a noiva. Haviam perdido tudo. Eu não fiz nada, disse eu. Vocês não veem que gravaram a si mesmos com o que disseram. Vocês são os responsáveis. Tirei o telefone do bolso e apertei o play do vídeo. Todos puderam ouvir os insultos de Dona Carmen, as ameaças, o ataque. Você. Marcos se lançou em minha direção. Como pode fazer isso? Você nos roubou os R$825.000. Destruiu minha felicidade. Agora eu vou. Mas quando vi o telefone apontado para ele, parou. No entanto, Dona Carmen já havia perdido a razão. Não prestou atenção em mim. Viu minha mãe assustada no fundo do corredor e a pasta com os comprovantes e documentos da cirurgia que eu tinha na mão. Dinheiro. Tudo por dinheiro. Com o dinheiro da nossa família, você está pagando a cirurgia dele, gritou. Ela. Não vou permitir que ele se salve. Ela correu, não em minha direção, mas em direção à pasta que eu tinha nas mãos. Em direção aos documentos de pagamento, eu não esperava. Tentei segurar a pasta, mas ela a arrancou de mim. Com o dinheiro da minha família, você o opera. Não permitirei. E diante dos seguranças e enfermeiras atônitos que começavam a aparecer, Dona Carmen, fora de si de raiva, começou a rasgar o comprovante de pagamento dos R$660.000 da cirurgia. Vou rasgar tudo. Quero ver como fazem a cirurgia sem o comprovante. Ah, ela riu histericamente. Isso, mãe! Rasga tudo, apoiou Marcos. Sem dinheiro, sem cirurgia. Que morra o velho parasita. Minha mãe, no fundo do corredor, ao ver aquilo, desmaiou. Mãe! Gritei, mas não corri em sua direção. Minha mão segurava firmemente o telefone. A câmera continuava gravando, apontava com clareza para os rostos enlouquecidos de Dona Carmen e Marcos, para os pedaços de papel espalhados pelo chão. O caos havia atingido seu auge. As enfermeiras corriam em direção à minha mãe. Os pedaços brancos do comprovante cobriam o chão. A mãe e o filho estavam no meio do escândalo, ofegantes. Viu? Dona Carmen apontava para os pedaços. Eu disse, se eu não levo, ninguém leva. Fiquei em silêncio.
Aumentei o volume do vídeo. Um clipe de mais de 3 minutos que gravava com clareza tudo. Seus insultos, suas ameaças, o ataque e a destruição dos documentos e a frase de Marcos que morra o velho parasita. Ficou perfeitamente registrada. Virei-me para o segurança. Chame a polícia. Perturbação da ordem pública, destruição deliberada de propriedade de valor significativo e obstrução da prestação de assistência médica. O segurança, embora confuso, assentiu imediatamente. Vou chamar agora mesmo. Ao ouvir a palavra polícia, Dona Carmen voltou um pouco a si, mas logo voltou a gritar: Você está me ameaçando. Chame. Sou sua sogra. Estou educando minha nora. Rasguei os papéis da minha família. Para que precisa da polícia? Primeiro disse eu com uma voz estranhamente serena. Você não é mais minha sogra. Paulo assinou os papéis do divórcio ontem à noite. Estamos aguardando a data do tribunal. O rosto de Dona Carmen se contorceu. Ela não podia acreditar no que ouvia. Que você disse? O Paulo? Gritou ela. Segundo, levantei o telefone. Esse comprovante valia R$ 660 mil. É minha propriedade. Você o destruiu deliberadamente. Este vídeo, junto com o testemunho das enfermeiras e do pessoal de segurança, é suficiente para exigir de você e de seu filho responsabilidade penal, segundo o Código Penal. Dado o valor do dano, você pode ir para a cadeia por até 2 anos. Não sou advogada, mas havia me preparado bem. Marcos, ao ouvir a palavra cadeia, ele empalideceu. O que ela está dizendo? Cadeia? Mãe, não quero ir para a cadeia. Dona Carmen também tremeu. Você está mentindo, está me assustando. Foi um acidente. Eu estava muito zangada. Não percebi. Um acidente? Sorri. Deixa a polícia ver o vídeo e decidir se foi um acidente ou intencional. Nesse momento, ao longe, ouviu-se uma sirene. O hospital ficava perto de uma delegacia. Chegaram rápido, entraram 2 policiais junto com o médico de plantão. Quem chamou? O que aconteceu? Dei um passo à frente. Bom dia, fui eu quem chamei. Meu nome é Ana, familiar de um paciente que está sendo operado agora mesmo. Estas 2 pessoas, apontei para Dona Carmen e Marcos, entraram na área restrita, insultaram a equipe e quando tentei acalmá-los, me agrediram. Apossaram-se do comprovante de pagamento da cirurgia no valor de R$ 660 mil e o destruíram. Aqui, entreguei o telefone ao policial. Este é o vídeo completo do ocorrido. O policial abriu o vídeo. Arqueou as sobrancelhas ao ouvir os insultos e ver Dona Carmen rasgando os documentos. Vocês 2 apontou para eles. Venham para a delegacia. Seus documentos. Dona Carmen teve um momento de verdadeiro medo. É apenas uma briga de família. Senhores policiais, perdoem-me. Sou idosa. Já não penso com clareza. Foi sem querer. Senhora, o policial me olhou. Seja um assunto de família ou não. O escândalo no hospital e a destruição de bens não são tolerados. Não somos mais família, confirmei. Meu marido assinou os papéis do divórcio ontem à noite. Ela veio para armar o escândalo. Vamos, disse o policial. Ao ouvir 2 anos de cadeia, Marcos sentou-se no chão. Não quero ir para a cadeia. Mãe, me tira dessa. Aninha, Dona Carmen me agarrou pelo braço, chorando. Filha, eu te suplico. Eu errei. Perdoe-me. E ao Marcos também. Se ficar registrado, vai arruinar a vida dele. Ela estava se aproximando para se ajoelhar, mas eu me afastei. Olhava para a mulher que em menos de 5 minutos havia sido um autêntico demônio. Em meu coração não havia uma gota de compaixão. Levem-nos, ordenei ao policial. Apesar de seus gritos e súplicas, a polícia os levou. O corredor ficou em silêncio novamente. Agachei-me e peguei um pedaço do comprovante. Sem importância, disse a mim mesma. O comprovante pode ser substituído. Que a justiça prevaleça. Sabia que tinha que ir à delegacia, mas primeiro precisava esperar meu pai sair da cirurgia. Passei cerca de 3 horas negociando com a administração do hospital para que emitissem uma cópia do comprovante, quando Paulo ligou. Evidentemente, a polícia havia entrado em contato com ele. Ana, onde você está? No hospital, responde brevemente. A polícia me ligou. É verdade que prenderam a mamãe e o Marcos? Você prestou queixa contra eles? Prestei queixa por destruição de propriedade e perturbação no hospital. Agora estou ocupada.
Tenho que desligar. Não desligue, ele gritou. Eu te suplico, Ana. Vou para a delegacia. Venha. Também. Retire a queixa. Ana, farei o que você me disser. Se eles forem a julgamento, o Marcos será condenado. Isso vai destruir a vida dele. Fiquei em silêncio. Retirar a queixa. Depois de tudo o que fizeram. Depois de terem desejado a morte do meu pai. O que você me oferece? Disse eu. O que ofereço? Ele repetiu. O que você me der. Concordo com tudo, apressou-se Paulo em responder. Vá para a delegacia do bairro Jardins. Eu já estou lá, desliguei. Disse aos representantes do hospital que iria à delegacia. De nossa parte, pedimos que forneçam testemunhos da equipe e as gravações de segurança. Eu não cederia. Peguei um táxi. Paulo já estava esperando do lado de fora da delegacia. Tinha uma aparência ainda pior do que na noite anterior. As bochechas fundas, a roupa amassada. Ao me ver, correu em minha direção e quase se ajoelhou. Levante-se, disse eu. Isto é uma delegacia, não um palco para sua atuação. Paulo parou, as lágrimas nos olhos. Ana, eu te suplico, salve minha mãe e meu irmão. Você pode retirar a queixa por destruição deliberada de propriedade? Na verdade, o comprovante pode ser substituído. Não quero um caso penal complicado, disse diretamente. A última opção seria a última. O rosto de Paulo se iluminou. É sério? É sério, Ana? É sério. Mas tem uma condição. Que condição? Concordo com tudo. Olhei diretamente em seus olhos. Há 3 anos, seus pais precisavam de dinheiro para reformar a casa. Faltava dinheiro. Meus pais lhes emprestaram 60 mil. Está correto? Paulo paralisou. Soltou um gemido. Como? Como você sabe? Como eu sei? Sorri. Fui eu mesma quem tirou esse dinheiro do banco para minha mãe dar a eles. Ou tirei da minha bolsa para minha mãe dar a eles. Tirei da bolsa o papel amarelo dobrado que estava guardado há muito tempo. Uma nota promissória assinada pelo falecido pai de Paulo e por Dona Carmen. Uma dívida de 60 mil com a promessa de devolução em 2 anos. O prazo venceu no ano passado. Meus pais, vendo que íamos nos casar, não quiseram cobrar. Desdobrei a nota promissória diante do rosto de Paulo. Minha condição é simples. Se você quer que eu retire a queixa, se quer pedir ao hospital que não exija uma sanção rigorosa. Devolvam os 60 mil mais os juros de 1 ano de atraso, segundo a taxa bancária. Isso dá aproximadamente 65 mil. Agora mesmo, em dinheiro ou transferência. Paulo ficou olhando para a nota promissória. Seu rosto ficou branco como papel. Ele entendia que este era o verdadeiro fim. O apartamento de Marcos se distanciava e agora, ainda por cima, tinham que arranjar dinheiro para devolver a dívida. Ana, não tem como. Onde vou encontrar isso agora? Dê-me um tempo. Não te dou tempo, corteio. Já está com 1 ano de atraso. Meus pais precisam do dinheiro para a reabilitação. Dou-lhe exatamente 1 semana. Se em 1 semana os 65 mil não estiverem na conta da minha mãe, apresento uma ação civil de cobrança de dívida. E então não serão 65 mil, Paulo. Serão os 65 mil mais os juros, as custas judiciais. E a casa de vocês poderá ser penhorada. Pense nisso sozinho. Sem olhar, no mais, passei por ele e entrei na delegacia. Resolvi tudo corretamente. Entreguei o vídeo e o testemunho da equipe do hospital. Expus claramente minha posição sobre o caso de destruição de bens. Estava disposta a aceitar um acordo porque o dano era reparável. Mas, para as acusações de perturbação da ordem, insultos e escândalo em local público, solicitei a sanção mais severa dentro da lei. Não queria que Marcos fosse para a cadeia, mas eles precisavam de uma lição. A multa administrativa máxima que lhes lembrasse esta lição e um prejuízo econômico que os enfraquecesse. Isso era o que tinha que ser pago. O policial assentiu. Entendido. Deixaremos registrado e imporemos a multa máxima possível por estas infrações. Sua solicitação de resolução do caso será incluída no processo. Assinei o boletim de ocorrência. Ao sair, Paulo ainda estava lá, o rosto pálido. Ana, você retirou a queixa? O processo criminal vai continuar? O caso criminal vai continuar, mas eles receberão uma multa pesada, disse eu. E a minha condição?
Os R, 65 mil. Você tem uma semana exata. Se em uma semana não estiverem na conta da minha mãe, apresentação civil, e a casa de vocês pode ser penhorada. Decida sozinho, sem olhar, Lumais. Entrei em um táxi e voltei para o hospital. Agora meu coração estava realmente leve. Eu havia feito tudo o que podia fazer. Agora todo o meu pensamento era para uma única pessoa, meu pai. Voltei para o corredor, em frente ao centro cirúrgico. Minha mãe já estava sentada. Com as mãos trêmulas, segurava um copo de água. Ao me ver, perguntou: Ana, aquelas pessoas, você está bem? Peguei sua mão fina. Mãe, tô bem, resolvi tudo. Ninguém mais vai nos incomodar. Confie em mim. Minha mãe me olhou com um olhar doente e orgulhoso. Assentiu, sem fazer mais perguntas. As horas passavam lentamente. 5, 6 horas. Minha mãe e eu estávamos sentadas. Olhávamos fixamente para a luz vermelha sobre a porta do centro cirúrgico. Eu rezei. Nunca na minha vida havia rezado tão intensamente. Rezei por meu pai. Um homem bom que em toda a sua vida não havia feito mal a ninguém. Finalmente, depois de quase 8 horas intermináveis, a porta se abriu, a luz se apagou e saiu o cirurgião principal, o Dr. Ferreira, exausto, a testa suada. Minha mãe e eu corremos em sua direção. Doutor, como ele tá? Como está meu pai? O Dr. Ferreira tirou a máscara e, apesar do cansaço, sorriu. Um sorriso que iluminou todo o corredor. Parabéns. A cirurgia foi um sucesso total. O paciente está fora de perigo. Colocamos 3 pontes de safena para restabelecer o fluxo sanguíneo. Incrível, apesar da idade. Ele tem uma grande vontade de viver. E vocês chegaram no momento certo? Deixei de ouvir. A palavra sucesso ressonava e ressonava em minha mente. Minha mãe e eu nos ajoelhamos, nos abraçamos e choramos de coração aberto, de alegria, de alívio, da certeza de que todos os dias terríveis que havíamos passado haviam terminado. Meu pai estava salvo. Ele ia viver. Pouco depois o trouxeram, ainda inconsciente, pálido, mas o peito subia e descia regularmente. Peguei sua mão e apoiei a bochecha nela. Estava quente. As lágrimas voltaram a correr, mas eram lágrimas de felicidade. Pai, você foi muito bem, sussurrei. Estou aqui. Mamãe também está. Vamos para casa. Em breve, os dias seguintes passei no hospital. Os R, 825 mil foram gastos como previsto. Coloquei meu pai no melhor quarto, com a melhor medicação, os melhores cuidados, sem economizar em nada. Ao vê-lo melhorar dia a dia, primeiro começando a respirar sozinho, depois se sentando e depois tomando sopa, senti que nenhum dos meus sacrifícios havia sido em vão. Os laços da nossa família, postos à prova, nesta aprovação, se tornaram ainda mais fortes. Minha mãe me olhava com amor. Aninha, filha, como você cresceu. Seu pai está muito orgulhoso de você. Sorry. Sim, eu cresci. O suficiente para proteger quem eu amo e para punir quem fez mal à minha família. Passou-se uma semana. A saúde do meu pai havia melhorado enormemente. No 7º dia, recebi uma citação do tribunal. Nosso divórcio levou 15 minutos, porque tudo era consensual, sem disputas sobre bens. Paulo estava de pé à minha frente, magro, cansado, envelhecido 10 anos. Quando o juiz lhe perguntou: Paulo, você concorda com a dissolução do casamento com Ana? Em voz baixa e rouca, ele murmurou: sim. Quando assinei o último documento, senti um alívio imenso. Saí da sala do tribunal sem olhar para trás uma única vez. Ouviu-me chamar, Anã, mas não parei. Devolvi-lhe os R, 165 mil. Estávamos quites. Quando voltei para casa, vi uma cena tranquila. Meu pai lendo o jornal. Minha mãe arrumando flores. Tomei uma decisão, pai. Mãe, disse eu, vamos nos mudar. Para onde, filha? Para um lugar com mar e ar fresco. Sorry, vou vender esse apartamento. Está cheio de más lembranças. Para que o papai se recupere totalmente, ele precisa de descanso e bom clima. E se fôssemos morar em algum lugar perto do mar? Meu pai olhou para minha mãe e assentiu. Eu te sigo, filha.
Onde você for, nós vamos. O apartamento foi vendido rapidamente em boas condições. Uma semana depois, nós três, com algumas malas, deixamos a cidade barulhenta. Escolhemos uma cidade bonita e tranquila no litoral do Rio de Janeiro. Alugamos um encantador apartamento com um terraço com vista para a praia. Toda manhã eu acordava com o som das ondas e respirava o ar salgado. Sentia que havia renascido. A saúde do meu pai melhorava a cada dia. Começou a passear na praia. Minha mãe se inscreveu em um grupo de ginástica para idosos. Eles voltaram a ser felizes, cheios de vida. Ao olhá-los, senti uma felicidade completa. Esta é a vida verdadeira. Esta é a família verdadeira. Com minha firmeza, eu havia criado uma vida para meu pai e uma felicidade para todos nós. A batalha havia terminado e eu havia vencido. Um mês depois, o primo mais velho de Paulo me ligou para pedir desculpas a mim e aos meus pais. Foi ele quem me contou o que havia acontecido com eles. Para pagar a dívida de R, 65 mil aos meus pais, a enorme multa administrativa e outras pequenas dívidas pendentes, não lhes restou outra opção. Dona Carmen teve que vender sua casa. O mesmo sobrado de 3 andares em um bom bairro de São Paulo, do qual tanto se orgulhava. Mas como precisavam do dinheiro urgentemente, em uma semana foram obrigados a vender, muito abaixo do preço. Uma casa que valia mais de 4 milhões de reais foi vendida por 3 milhões. Depois de pagar todas as dívidas, quase não lhe sobrou nada. Dona Carmen teve que se mudar com Marcos para um prédio antigo na periferia. De proprietária de uma grande casa, passou a ser uma idosa queixosa. Seus novos vizinhos a evitavam e seus antigos parentes a haviam abandonado. Marcos se deu ainda pior. O vídeo do escândalo no hospital se espalhou pelas redes sociais locais. Sua noiva o abandonou definitivamente. Da empresa onde havia começado a trabalhar como estagiário, também foi demitido. Sem noiva, sem trabalho e sem o sonho do apartamento. Tornou-se um desempregado que vagava sem fazer nada, pedindo dinheiro à mãe e arrumando confusão. Sua vida no pequeno apartamento se tornou um inferno cotidiano e Paulo, meu bom marido, passou pior que ninguém, embora de outra maneira. Os rumores sobre o escândalo no banco e no hospital chegaram à sua empresa. A raiva dos parentes, tudo isso chegou à sua diretoria. Não o demitiram, mas do cargo de chefe de departamento que lhe haviam prometido, foi transferido para o arquivo para organizar papéis. Uma humilhação. Seus colegas o evitaram, a diretoria o ignorou. Ele nem aguentou a vergonha. Pediu demissão, perdeu tudo. A esposa, a família, a carreira. Alugou um pequeno quarto e viveu sozinho, atormentado pelo arrependimento. De vez em quando me escrevia: Ana, eu errei. Ana, como está seu pai? Ana, me dê uma chance. Nunca lhe respondi. Todos eles pagaram o preço de sua ganância e sua crueldade. Não fui eu quem os castigou. Eles se destruíram sozinhos. O sol do Rio de Janeiro aquecia meu rosto toda manhã. As ondas quebravam suavemente na areia. Meu pai passeava devagar pela praia, de braço dado com minha mãe. Esta é a vida que merecíamos. E finalmente era nossa.